Referirmos com o Diogo Carreira as notícias em destaque nos principais sites internacionais. Diogo. Sandra, os principais sites internacionais dão destaque para a Cimeira Europeia. Aliás, é esse o grande destaque e também na imprensa espanhola a continuação da questão da recapitalização da banca. Mas vamos começar pelo Financial Times, que tem um destaque aqui a falar da ideia de que Mário Monti, um dos líderes europeus, continua a pressionar a Alemanha para aceitar algumas regras sobre a União Europeia, nomeadamente a questão de se poder ajudar países que não estejam mesmo a precisar de uma grande ajuda, mas para garantir que não cheguem a esse limite e também para garantir que aqueles países que estejam a cumprir as metas sejam ajudados, por exemplo, através do fundo de resgate que atualmente a Europa já tem e que até vai mudar agora no início do mês. Um destaque também para uma questão de empresas que está também a marcar a atualidade, que é o split-off em dois da News Corp. Se formos ao Wall Street Journal, também a Europa em destaque, aqui com um novo plano a ser conhecido em relação à Cimeira Europeia e, mais uma vez, a Itália no centro das atenções, uma vez que também a Itália, o Parlamento Europeu, prepara-se para aprovar um novo pacote de reformas laborais e que essa é uma vontade de Mário Monti, antes da Cimeira Europeia, para ir com um poder reforçado à Cimeira Europeia e mostrar aos pares europeus que tem uma confiança do Parlamento alargada. Vamos então aos sites espanhóis, com o Expansión a dar um grande destaque ao plano de recapitalização da banca. Madrid vai pedir a Bruxelas que esse plano de recapitalização e a ajuda que deve chegar aos 100 mil milhões chegue diretamente à banca, o que tiraria a pressão da dívida espanhola e assim daria mais confiança aos mercados internacionais. A verdade é que os juros da dívida espanhola continuam bastante elevados, congelaram nos 6,8% antes da Cimeira Europeia. Nos 5 dias é exatamente o mesmo tema, vamos aqui acima e vemos que Mariano Rajoy é exatamente o destaque dos 5 dias e também uma citação do primeiro-ministro espanhol a dizer que vamos continuar para conseguir que a recapitalização da banca seja feita diretamente, de forma a não passar pelo Estado e não pressionando assim a dívida do Estado espanhol. No Brasil económico, em dia volátil, Ibovespa fecha perto da estabilidade. Um olhar para os mercados do Brasil e também aqui um destaque para dólar fecha em alta antes do leilão do Banco Central. Vítor Gaspar garante que não haverá mais austeridade. Ontem o Ministro das Finanças garantiu aos portugueses, no Parlamento e perante os deputados, que será esse o caminho a seguir, pelo menos a curto prazo. O Governo está firme e o discurso não muda. As metas são para cumprir, custe o que custar. O controle da despesa depende de nós e tudo faremos para garantir a sua contenção. O Governo continua determinado a respeitar o limite de 4,5% do PIB para o déficit orçamental. Existem riscos internos e externos, por isso os deputados recuperam um tema já levantado durante a moção de censura do PCP. Vão ou não existir mais medidas de austeridade? Sr. Ministro, eu espero que esteja em condições de dizer aqui hoje, nesta Comissão, de reconhecer que mais medidas de austeridade não defendem o interesse nacional. E, portanto, Sr. Ministro, se mais austeridade não é possível e não terá o apoio do PS para nem mais uma medida de austeridade, e nós gostávamos de saber que medidas de outra natureza são esta. Não estamos, neste momento, a contemplar medidas adicionais de austeridade. Recordo, no entanto, que a formulação do programa de ajustamento, desde o seu primeiro momento, contempla o compromisso do Governo para tomar medidas adicionais que se revelem necessárias. Os últimos números da execução orçamental fazem crer que as novas medidas de ajustamento podem mesmo ser inevitáveis. Um facto assumido pelo Governo, que lembra ainda que a execução orçamental é de enorme dificuldade e exigência. Para além dos números, a forma como foram apresentados no Luxemburgo aos ministros das Finanças, antes de serem divulgados em Portugal, não agradou aos deputados. Muito mal divulgar, antes de falar aqui em Portugal e no Parlamento, os dados da execução orçamental na reunião de Luxemburgo. Tinha o dever, Sr. Ministro, de comunicar primeiro aos portugueses e ao Parlamento e só depois comunicar na Europa. É muito desagradável para os deputados e é uma falta de lealdade institucional nós conhecermos declarações suas no Luxemburgo sem ter qualquer conhecimento dos dados. Eu devo dizer que a nenhum título o senhor deve voltar a fazer o que fez.
e que deve evitar estas práticas, porque não só não tem a nossa acolhimento e terá a nossa crítica, como vai ter seguramente a crítica do PSD e a crítica do Sr. Primeiro-Ministro. Em nome do Bloco de Esquerda, repudiamos a forma como a execução orçamental foi dada a conhecer ao país. Parece-me que a comunicação pública e, consequentemente, ao mesmo tempo, a um conjunto muito amplo de interessados, é a forma mais eficaz de comunicar informação desta natureza. Gaspar salienta que está em curso um ajustamento sem precedentes na história recente de Portugal e relembra por várias vezes a existência de riscos e incertezas. Um deles é a Espanha. É importante que corra bem, diz Gaspar, mas se correr mal, garante mais uma vez, a Europa está disposta a ajudar Portugal. É tempo para reunir o Conselho Consultivo com Eduarda Carvalho. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Diogo. O destaque do Diário Económico é esta visita da missão internacional e penso que é esse o tema que vais levar em cima da mesa. É precisamente sobre a visita da Troika a Portugal e também sobre as novas novidades que possam surgir